Turma do Propósito, e aí, meu irmão? Tudo bem? Espero que sim. Um grande abraço para você e sua família. Estamos juntos para estudar mais um capítulo da Bíblia. Hoje, 1 Samuel, capítulo de número 26. Lembrando que o nosso propósito consiste em 3 passos: ler um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e também tentar mudar. Nós estamos juntos aqui, irmãos, nesse propósito maravilhoso. Quero pedir perdão porque eu confundi. O livro de Samuel não tem 28 capítulos. 1 Samuel tem 31. Então a live vai ser semana que vem. Aí já fica avisado. Nós estamos chegando no finalzinho aí do capítulo. E no último capítulo nós temos a live, onde teremos o sorteio das Bíblias personalizadas. Uma Bíblia, a pessoa de estar no grupo já está concorrendo. E uma ou mais Bíblias para aqueles que participarem conosco online. Basta que você, para a gente saber que você está online, dê boa noite lá nos comentários. Boa noite. Geralmente a gente faz à noite, né? Então fala boa noite, estou acompanhando a live, só para a gente saber o seu nome e inserir aí no nosso sorteio. Vamos juntos, 1 Samuel, capítulo de número 26. Nós vamos ver o capítulo onde Davi novamente poupa a vida de Saul. E aqui Davi novamente está entre os zifeus. Os zifeus, eles eram de Judá. E vamos lembrar, meu querido irmão, que aqui esse povo está traindo a Davi. Davi que mostrou tão generoso, livrando a cidade de Keila, poupando ali aqueles da tribo de Judá. E os de Judá estão traindo a Davi. Davi não estava incomodando, Davi estava morando nas regiões desérticas, escondido em um monte, o Monte Áquila, em frente a Gesimon. No entanto, eles foram lá entregar Saul e incitar Saul contra Davi. Deus detesta esse tipo de atitude. A Bíblia diz que Deus abomina aqueles que semeiam ódio entre os seus irmãos, entre os irmãos. Então preste atenção, se você tem algo que você vai saber que vai fazer com que outra pessoa goste menos de um terceiro, guarde para você, não faça isso não. Não espalhe contendas, não crie inimizades. E ali foram entregar a Saul, a Davi, e Saul partiu com mais de 3.000 homens e, tendo chegado ali num determinado lugar, acampou para dormir. E nós percebemos algo interessante, irmãos. Nós percebemos que a confiança de Davi, ela vai aumentando. Davi, no começo, demonstrava claramente um medo extremo de Saul e de sua perseguição. Agora, o próprio Davi aqui percebe que o Senhor está cuidando e ele descobriu que Saul estava acampado, mandou os espias verem, se informaram onde Saul havia montado acampamento. Davi diz assim: quem descerá comigo ao acampamento? Abissai foi de noite ao acampamento com Davi, e chegando lá, Saul estava deitado, dormindo, Abner ao seu lado e os outros ao redor. Abissai até disse para Davi: Davi, deixa eu cravá-lo com uma lança, num golpe só, não vai precisar de segundo. E Davi diz assim: olha, Abissai até coloca Deus no meio e fala assim: hoje Deus entregou o inimigo nas suas mãos, deixa que eu faça isso, Davi. E Davi diz assim: não o mate, pois quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Davi está dizendo: não vai fazer isso não, porque isso não é certo. O próprio Davi, irmãos, entende daquela maneira que eu falei com os irmãos, que eu acreditava que a sucessão de Saul seria algo natural. E ele diz assim: tão certo como vive o Senhor mesmo o matará. Ou chegará o dia da morte dele, vai ser por morte natural, ou indo à guerra, será morto em combate. E ele diz: o Senhor me livre de estender a mão contra o ungido. Agora, porém, vamos levar a lança, que estava cravada ao lado de sua cabeça, e a jarra de água. Então Davi pegou a lança e o jarro de água, e nenhum deles acordou, porque o Senhor havia feito cair em profundo sono. Que nos mostra aqui, irmãos, que Davi está muito confiante e seguro nas promessas de Deus. Ele sabia que o Senhor não o entregaria nas mãos de Saul, porque ele seria de fato estabelecido ainda rei de Israel. Quando Davi passou para o outro lado, a uma grande distância, ele gritou: Abner, filho de Ner, você não vai responder, Abner? E aí ele pergunta: quem está gritando para o rei? Davi respondeu: você não é homem? Quem é que é um homem como você em Israel? Por que você não protegeu o Senhor, o rei? Você merece morrer, porque você não protegeu o Senhor. Agora veja onde está a lança do rei e o jarro de água. E isso, para um chefe da guarda real, era uma vergonha. Davi estava expondo. Ele entrou lá enquanto dormiam e roubou a lança, pegou a lança e pegou também a jarra de água. Poderia ter matado o rei, mas não fez. Então Saul reconheceu a voz de Davi e disse: é a sua voz, meu filho? Sim, é a minha voz, rei, meu senhor. Por que o senhor está perseguindo o seu servo? Davi fala: o que foi que eu fiz? Qual é a maldade que achou na minha mão? Se o Senhor é que está permitindo, minha vida está aqui, que ele aceite como oferta. Mas se são os filhos dos homens que estão incitando o Senhor contra mim, maldito eles sejam. Porque estão me tirando da presença de Deus, me empurrando, dizendo: vai, sirva outros deuses. Agora, que o meu sangue não seja derramado longe da terra do Senhor. Porque o rei de Israel saiu à busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Davi está dizendo para Saul: Saul, não me persiga, não vale a pena, não sou tudo isso. E Saul admite e diz: pequei, volte, meu filho, eu não vou te fazer mal, porque hoje a minha vida foi preciosa aos teus olhos e tenho agido como um louco. Davi respondeu: ó rei, aqui está a sua lança, manda os rapazes virem pegar, e que o Senhor recompense cada um pela justiça e lealdade. Porque hoje o Senhor tinha me entregado nas suas mãos, nas minhas mãos, o Senhor
mas eu não quis estendê-las. Assim como hoje a sua vida foi grande valor aos meus olhos, assim também seja a minha vida de grande valor aos olhos de Deus, e que Ele me livre de toda angústia. E Saul termina dizendo: bendito meu filho Davi, porque você fará grandes coisas e certamente será bem sucedido. Então Davi seguiu o seu caminho e Saul voltou para sua casa. Queria aplicar na sua vida rapidinho, irmãos, essa história, dizer para você o seguinte: aqui nós vemos Davi, um homem que começou com medo, mas agora ele foi tomado de uma certeza de que ele iria vencer essa batalha. Tanto é que ele vai até onde Saul está dormindo, pega a sua lança, pega a jarra de água, e nós vemos que Davi se recusa a levantar a mão contra o ungido do Senhor. Isso significa o que eu e você precisamos ter, irmãos, chama domínio próprio. Jesus tinha domínio próprio. Quando o trajado não revidava, entregava tudo aquele que julga retamente. Davi se recusou. Davi disse: olha, eu não vou estender a mão contra o ungido do Senhor. Se o Senhor tiver que fazer algo, Ele irá fazer sem a necessidade da minha mão. E Davi, ele mostra também algo que é muito raro: respeito pela autoridade. Nós precisamos ter respeito, irmãos, em qualquer que seja o contexto. Às vezes nós estamos diante de uma autoridade que não tem, aos nossos olhos, eticamente, uma moral, mas nós somos obrigados a respeitá-la pelo dever de consciência. Precisamos ter respeito pelas autoridades. Quem não respeita a autoridade transforma o mundo em uma anarquia. A hierarquia é muito importante. Seu pai e sua mãe, por exemplo, são autoridades sobre sua vida. Não importa o quanto eles estejam errados, você deve a eles respeito, porque eles são seus genitores. Confiança em Deus foi o que Davi demonstrou. Davi tomou a lança, tomou a jarra, e ele confiou em Deus integralmente. E Davi tomou uma ação consciente e não impulsiva, porque o seu servo trouxe para ele uma oferta tentadora: olha, crava Saul e não vai precisar de um outro golpe, e acaba com essa história. Mas ele não quis isso. Ele permaneceu ali, sem vingar, porque ele pensou e tomou uma decisão sem impulso. Em determinado lugar, Davi grita para Saul, grita para Abner, Abner, você é digno de morrer porque você não protegeu o rei. E aí Saul diz: é você, Davi, meu filho? Ele diz: sou eu. Para Saul de perseguir. Você acha, para Saul de me perseguir, para de perseguir o seu servo. O que foi que eu fiz? Que maldade se acha nas minhas mãos? Nenhuma. Você pode ver que o servo aqui disse para Davi: vamos matá-lo. Aí Davi falou assim: não, nada disso, versículo 9. Quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Então Davi dá aqui 3 possibilidades, como eu falei. Davi também acreditava que essa sucessão seria natural. Então, certo, como viu o Senhor, é o Senhor que vai matar Saul. Ou vai chegar o dia da sua morte, ele vai morrer naturalmente. Ou indo para a guerra, ele vai ser morto em combate. Mas que a minha mão não seja contra o ungido do Senhor. E Davi diz: olha, Saul, se você está me perseguindo, é o Senhor que quer isso, que a minha vida seja uma oferta, que ele receba essa oferta. Mas vocês estão me empurrando para outra terra, como se eu tivesse que adorar outros deuses. Agora, que o meu sangue não seja derramado. Ele está dizendo: se eu tiver que morrer, que seja na minha terra, não seja derramado longe da terra do Senhor. Porque o rei de Israel saiu à busca de uma pulga, como quem como quem persegue uma perdiz no monte. Ele está dizendo: eu não tenho esse valor. Eu não tenho esse valor todo, ô Saul. Para de me perseguir, eu sou uma pulga, eu sou uma perdiz no monte. E Saul diz: pequei, volte, Davi, eu não farei mal, porque a minha vida hoje foi preciosa aos seus olhos. Só que Davi não confiou na instabilidade emocional de Saul, mesmo Saul admitindo que havia pecado. Davi diz: aqui está a lança, ó rei, e que um dos seus rapazes venha buscar, e que o Senhor recompense cada um pela justiça e lealdade. Hoje o Senhor me havia entregado das minhas mãos, porém eu não quis estendê-la. Então, assim como a sua vida foi de grande valor aos meus olhos, assim também seja a minha vida de grande valor aos olhos de Deus, e que Ele me livre de toda a angústia. Então Saul disse a Davi: bendito seja você, meu filho, porque você fará grandes coisas e certamente será bem sucedido. Davi não voltou, seguiu o seu caminho, e Saul também seguiu o seu. Então preste atenção, meu querido irmão, nós temos aqui uma lição muito preciosa de não agirmos com impulsividade. Mais uma vez, Davi teve uma chance de matar Saul, não fez. Agora Davi teve outra e não fez. Ele tomou uma decisão consciente de obedecer ao Senhor, de temer o Senhor, de acreditar que aquilo que o Senhor tem para fazer, que é difícil, que para nós seria errado. Por exemplo, eu e você, se nós tirarmos uma vida, nós estamos errando. Agora, se o Senhor, Deus soberano, escolher ceifar uma vida, Ele está errando? Não, porque toda vida pertence a Ele. Então é por isso que nós temos aqui, queridos, um exemplo para nós de como nós devemos agir. Nós devemos ter autocontrole, nós precisamos agir sempre respeitando as autoridades, precisamos confiar em Deus integralmente, em tudo, e nós precisamos também ter uma ação consciente e não impulsiva. Se Davi fosse um indivíduo impulsivo, ele teria mandado matar Saul ali e tentado resolver aquela situação. Mas não era assim que Davi podia proceder. Porque Deus não abençoa, irmãos, aquilo que é errado. Deus não abençoa o pecado. Nós sempre temos uma alternativa. Foi o que Davi fez. Ele usou inteligência
para dizer para Saul: olha, Deus está comigo e toma cuidado, eu te vi aí, peguei a lança do lado da sua cabeça, peguei a jarra de água que estava do lado da sua cabeça e saí ileso, mas eu poupei a sua vida. Por fim, meu querido irmão, quero aplicar um exemplo que a gente vê em Cristo Jesus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, quando julgado, com toda humilhação, ele não revidava. Assim também devemos ser nós, irmãos. Nós devemos ser como Davi. Devemos ser pacientes. Devemos orar por quem nos persegue. Devemos mostrar a quem nos persegue que eles estão enganados e provar para eles a razão da esperança que há em nós. Meu querido irmão, um grande beijo. Amanhã nós estamos aqui para estudar mais um livro, estudar mais um capítulo desse livro, 1 Samuel, capítulo de número 27 amanhã. Um grande beijo, até mais.